Olá a todos e todas. É um prazer estarmos juntos novamente, dessa vez mediados pela tecnologia. A nossa conversa de hoje vai ser sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais. Essa terceira parte do livro é dividida em 12 capítulos e, como eu disse, apresenta as leis morais que serviram de base para posteriormente ser construído aquilo que a gente conhece como o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas leis, elas devem ser compreendidas como relevantes não só para a nossa evolução espiritual, mas para o caminhar do próprio universo. Eternas e imutáveis como o próprio Deus, que foi seu Criador, todas as leis morais estão escritas na nossa consciência. E essa terceira parte do Livro dos Espíritos, para nos explicar um pouco mais sobre as leis morais, começa falando sobre as leis divinas ou as leis naturais, aquelas únicas para a felicidade do homem. Mas, antes da gente falar um pouco sobre as leis morais, é importante a gente compreender o sentido de lei. A lei, ela pode ser estudada a partir de 3 sentidos diferentes. No sentido geral, a lei pode ser compreendida como um preceito que emana de uma autoridade soberana, como Deus, que criou as leis morais, as leis naturais. Mas no sentido científico, as leis elas podem ser entendidas como um conjunto de regras que descrevem um determinado fenômeno que ocorre com uma certa regularidade, como as leis da física, da matemática e da biologia. No sentido jurídico, por sua vez, as leis se apresentam como um conjunto de normas criadas através de processos próprios, de atos normativos, que estabelecidos por autoridades competentes e que têm um efeito sobre toda uma sociedade. Então, como as leis de trânsito, né, que disciplina a forma tanto como nós, condutores, como nós, pedestres, devemos fazer uso do espaço público. Mas, na questão 617E e na questão 619A, os espíritos nos apresentam qual deveria ser a conceituação de lei que deveríamos seguir, né? Então, as leis, elas deveriam ser compreendidas, né, como esse coletivo de normas, né, ditadas por Deus, portanto, leis divinas. E nos lembram que é importante estudar as leis da matéria, é importante estudar as leis que regem a nossa sociedade, as leis que regem a ciência, mas que o verdadeiro homem de bem é aquele que não só estuda, mas pratica todas as leis que estão escritas na nossa alma, né? Na 617A, complementando esse pensamento, os espíritos vêm a afirmar que entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que seriam as leis da física, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. A primeira lei moral que os espíritos nos apresentam, né, de forma sistematizada, é a lei de adoração. A lei de adoração, ela está diretamente relacionada à nossa elevação do pensamento a Deus. E esse sentimento de elevação ao pensamento a Deus é um sentimento inato a todos os homens e mulheres. Ele está presente em todos nós, em todos os povos, ainda que de forma diferente. Então, independente dos nossos credos, das nossas práticas religiosas, todos nós sentimos essa necessidade latente de elevar o nosso pensamento a Deus. Então, é nesse sentido que os espíritos afirmam que a verdadeira adoração está no nosso coração, né? E quando eles nos lembram que a verdadeira adoração está no nosso coração, eles ratificam uma máxima, né, que está muito presente no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a doutrina espírita em geral, que nos lembra da importância da gente fazer todo o bem possível e evitar o mal. E para nos auxiliar nesse processo de elevar o pensamento a Deus, fazendo todo o bem possível e evitando o mal, nada melhor do que a prece, né? Por isso que essa passagem sobre a lei de adoração vem nos lembrar do poder da prece.
os espíritos chegam a afirmar que orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e conectar-se com ele em comunicação. Para a gente se comunicar com Deus, né, através do processo de oração, a gente pode fazer essa conexão muito baseada em 3 tipos de intencionalidades. A primeira intencionalidade seria louvar mesmo, né, entender da existência de Deus entre nós, da importância dele na nossa vida. A segunda relacionada a pedir, né? Então, quantos de nós não, costumeiramente, nas nossas orações, fazemos pedidos a Deus, né? E à espiritualidade. Mas a terceira intencionalidade, que é um pouco até esquecida por nós, é o exercício da gratidão, né? Que é a possibilidade que a oração nos dá de agradecer, de simplesmente elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por tudo que acontece nas nossas vidas, inclusive pelos infortúnios, né? Pelos empecilhos, né? Porque muitas vezes eles se constituem ou como livramento ou como uma forma de nos ajudar no processo de evolução. Mas, apesar de todo o poder que a prece tem e a importância da oração nas nossas vidas, é bom lembrar, e os espíritos fazem questão de ratificar isso, que as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. Depois da lei de adoração, os espíritos vêm nos apresentar as regras, né, e os conceitos que norteiam a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela, ao contrário do que a gente pensa, não está articulada com não é uma criação, na verdade, né, desse modelo de sociedade em que vivemos. A lei do trabalho é uma lei da natureza, né? A necessidade do trabalho está diretamente relacionada à própria existência da natureza. E prova disso é que os animais também trabalham, né? A nossa diferença em relação aos animais é que, embora os animais trabalhem para um objetivo final na natureza, muitas vezes eles não podem ver o seu resultado imediato, eles não conseguem ver o resultado imediato do seu trabalho, quando a maioria de nós, homens e mulheres, conseguimos. Por trabalho, a gente tem que entender que toda ocupação útil, né? Então, toda ocupação útil, seja ela de ordem física e material, ou ela intelectual, ligada mais à parte da manifestação das culturas, do conhecimento, da arte, da própria ciência, toda ocupação útil é trabalho. Por isso mesmo, devemos evitar criar algum tipo de hierarquia em relação ao trabalho, ou algum tipo de postura de preconceito em relação àquelas pessoas que a gente acredita que não tenham um trabalho tão bom assim como outras pessoas. Então, não existe um trabalho superior e um trabalho inferior. Toda ocupação útil é importante. Mas existe, sim, uma diferença entre 2 tipos de trabalhos. O trabalho remunerado, que é aquele que modifica o meio, cria condições de conforto, né, para a gente viver em sociedade, e o trabalho abnegação, que é aquele feito sem pagamento nem permuta alguma, que é um trabalho que tem um objetivo maior de modificar o homem e nos ajudar no nosso crescimento, tanto no sentido moral como espiritual. É esse tipo de trabalho que a gente normalmente efetua dentro da casa espírita, e é esse tipo de trabalho que a espiritualidade superior vem insistindo em consecutivas mensagens para que a gente exerça através da caridade. Lembrando que caridade é BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Na sequência dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, nós podemos identificar, né, a lei de reprodução e suas principais características. A lei de reprodução, ela existe porque sem a reprodução o mundo corporal pereceria, né? E Deus, provendo e mantendo sempre em equilíbrio, permite, né, que a lei de reprodução esteja entre nós. E é importante frisar que esse equilíbrio que Deus estabelece através da lei de reprodução, ele não acontece só na Terra, mas ele acontece em todos os outros mundos, né? E os espíritos, inclusive, nessa passagem, me nos lembrar da multiplicidade da existência de mundos,
mas frisar, principalmente, que nós que estamos aqui hoje, vivenciando essas experiências, nessa encarnação, nesse corpo, somos espíritos que, na verdade, já habitávamos a Terra antes, como seres primitivos, e agora estamos aqui para nos aperfeiçoar. E que esse processo de aperfeiçoamento vem de uma época em que entre nós prevalecia a força bruta, depois passou a prevalecer a força intelectual e que agora caminha para a supremacia da força moral. Para tanto, né, eles nos lembram sobre a origem das raças, né, que a origem das raças se perde na noite dos tempos. O que significa dizer que a origem das raças se perde na noite dos tempos? Que todos nós, na verdade, pertencemos à grande família humana e que assim deveríamos nos sentir. Então, não faz sentido a existência de preconceitos, de racismo e de atos de xenofobia entre nós, porque todos pertencemos à mesma raça, todos devemos nos enxergar como filhos e filhas de Deus, ocupando essa grande família humana que está aqui na Terra, nesse momento, com um sentido e com uma determinada funcionalidade para o seu processo de evolução, tanto da Terra como para o nosso processo de evolução individual. Por fim, nessa parte da lei de reprodução, os espíritos vêm tratar sobre duas questões que são muito prementes na nossa sociedade, que é sobre o casamento e sobre o celibato. Sobre o casamento, os espíritos vêm nos lembrar que ele é uma instituição que surgiu em substituição à poligamia. Então, portanto, faz parte da marcha do progresso da humanidade, porque é através do casamento que os laços de família vão sendo estabelecidos e a gente vai poder ter a oportunidade de conviver, né, em sociedade. E sobre o celibato, né, lembrando o celibato como uma prática de algumas ações ligadas a alguns grupos religiosos, os espíritos vão frisar que o celibato ele tanto pode se constituir como algo nobre, né, uma forma de se dedicar a Deus e à espiritualidade, mas ele também pode, dependendo da sua intenção, se apresentar como um ato de egoísmo do homem. Depois da lei de reprodução, vem uma lei que está diretamente relacionada a ela, que é a lei de conservação. A lei de conservação vem nos lembrar que o melhor presente que Deus nos deu é a nossa própria vida. É essa existência, é esse corpo, é essa possibilidade de uma nova encarnação. Por isso mesmo, todos nós temos a necessidade do viver, né? Todos temos a necessidade do viver, porque devemos concorrer para os objetivos da providência divina. Então, todos nós somos importantes perante Deus, todos nós temos uma funcionalidade nessa existência, né? Então, por isso mesmo, devemos preservar a nossa vida, cuidar da nossa vida, cuidar não só do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo mental e espiritual. Para tanto, a Terra produz o necessário a todos os seus habitantes, né? E Deus, ainda querendo que ajudar, né, nesse processo de evolução, né, ele nos estimulou ao cumprimento de nossa missão aqui, né, enquanto seus filhos, de provar, né, a ideia do gozo dos bens terrestres. Então, Deus permitiu a cada um de nós ter a ideia do gozo dos bens terrestres como uma prova para a gente saber diferenciar, né, e estabelecer ao longo da vida o que é necessário do que é supérfluo, né? Então, ao longo da vida, tendo acesso a tudo que a Terra produz, cada um de nós vai sendo testado, né, a saber diferenciar aquilo do que é necessário do que é supérfluo. Mas a lei de conservação, ela também nos obriga a prover as necessidades para o nosso corpo. Por isso a importância do trabalho, porque o trabalho vai ser essencial para dar as condições necessárias para que a gente invista no cuidado com o nosso corpo. E só para lembrar, o cuidado com o nosso corpo, a obrigação para com o cuidado do nosso corpo está bem representado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
na sua última passagem, intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito, onde os espíritos nos lembram a importância da gente cuidar do nosso corpo, né? Então, cuidar do nosso corpo dormindo bem, se alimentando bem, trabalhando, mas também sabendo descansar, sabendo repousar, né? E para diferenciar ainda mais aquilo que é importante para a gente, para o cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito, eles vêm nos lembrar que tudo aquilo com o qual podemos nos nutrir sem prejuízo da saúde é permitido. E quando a gente fala sobre nutrição sem prejuízo da saúde, é importante destacar que nós não estamos nos referindo apenas a alimentos, mas também aos tipos de sentimentos que estamos cultivando dentro de nós, aos tipos de sentimentos que estamos nos nutrindo. Então, não é bom se nutrir de raiva, de mágoas, de rancores, né? Ao invés disso, que possamos nos alimentar do perdão, da afetividade, da indulgência, do amor todos os dias. Porque, como bem lembra a lei de conservação, os sofrimentos, eles são voluntários, né? Nós nos submetemos a determinados sofrimentos por conta da lei de causa e efeito e das escolhas que fazemos, né? Mas os sofrimentos voluntários, eles não devem servir, né? Eles não servem, na verdade, para nada quando eles nada fazem para o bem de uma outra pessoa, né? Depois da lei de conservação, uma outra lei que está diretamente relacionada também à lei de reprodução é a lei de destruição. Na verdade, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição, elas estão diretamente relacionadas, né? Uma é intrínseca à outra. Para começar a falar sobre a lei de destruição, eu queria chamar a atenção de vocês, inclusive, da imagem que nós selecionamos para esse slide, que não por acaso é essa imagem que faz referência ao momento que nós estamos vivenciando agora, de quarentena, né, social, onde fica evidente a necessidade pautada pelos cientistas, né, pelos políticos, de distanciamento social por conta do Covid-19. Esse momento em que estamos vivenciando de pandemia mundial, que vem afligindo a todos os lugares, né, do nosso planeta Terra, é preciso que a gente tenha um melhor entendimento sobre a lei de destruição. E aí eu queria começar lendo essa passagem que os espíritos definem a lei de destruição assim, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que a gente deve compreender a partir disso? A gente deve compreender que a lei de destruição, na verdade, para nós, funciona como uma grande transformação. Então, é um momento em que algo que não merece mais permanecer entre nós, entre alguns tipos de práticas e alguns tipos de questões que estamos vivenciando, precisa ser retirado na nossa sociedade, e eu não estou me referindo à vida das pessoas, mas estou me referindo a hábitos mesmo que nós temos, a sentimentos que nós temos entre nós, que precisa ser retirado, né, desse convívio social para renascer coisas mais importantes, né? Então, quantas manifestações de solidariedade, de amor, né, de afeto entre as pessoas, a gente não tem percebido que tem acontecido nos últimos tempos de quarentena social, mesmo quando as distâncias físicas se fazem necessárias. Uma outra coisa que a gente tem que entender sobre a lei de destruição é que a transformação, ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, né? E que tudo é feito conforme um equilíbrio, né, entre essas próprias leis morais e entre a forma como Deus conduz, através do seu amor, cada um de nós para passar por essas provações, né, para passar por esses momentos. E talvez a nossa dificuldade em entender nesse momento por que estamos atravessando isso, seja porque não temos ainda a compreensão real de que tudo tem seu tempo. E mais ainda, que existe uma relatividade de tempo entre o nosso mundo em relação à eternidade. Então, em relação à eternidade, esses meses, esses dias,
que estamos passando aqui se constitui como uma fração de segundo, né? Então, hoje nós não temos uma compreensão exata do que estamos vivenciando aqui, mas vai chegar um momento em que, quando a gente se encontrar no mundo espiritual, a gente vai poder perceber o quanto foram importantes esses dias em que passamos em sistema de quarentena social. Mas aí muitos de vocês se questionam sobre esse momento agora da Covid-19 e muitos relacionam a questão dos flagelos destruidores. E os espíritos, nessa passagem sobre a lei de destruição, vêm justamente esclarecer para nós o que são esses flagelos destruidores e o que significa também essas ações de bestialidade e violação da lei de Deus, que eles definem a partir do abuso dos homens em relação à natureza. Então, como eu expliquei antes na lei do trabalho, todos nós trabalhamos em prol da natureza, né? Homens e animais. A diferença entre nós e os animais está muito relacionada ao abuso, né? Então, os homens abusam da sua relação com a natureza e isso pode trazer alguns prejuízos, né? Por exemplo, algumas catástrofes, né, estão diretamente relacionadas ao abuso dos homens em relação à natureza. Então, de alguns desastres que são caracterizados muito pela intervenção do homem. Então, como a gente teve agora, recentemente, aqui no Brasil, em Mariana, né, a questão da barragem que se rompeu, o quanto aquela destruição ali, naquele local, não estava diretamente relacionada ao abuso dos homens em relação à natureza, a uma negligência, né, à ganância, ao egoísmo, ao orgulho. Mas os flagelos destruidores, quando os espíritos vêm defini-lo, eles nos remetem muito mais a uma compreensão da necessidade de que, em alguns momentos, Deus, para acelerar o processo moral de regeneração dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que vivem aqui sobre a Terra, cria uma condição em que muitas pessoas passam conjuntamente por que na nossa visão é um sofrimento, né? Aquilo que na nossa visão seria um sofrimento coletivo, mas na verdade se constitui como uma prova para o exercício da nossa paciência e da nossa resignação. Então, que a gente saiba nesse momento agora que estamos passando de quarentena social por conta da pandemia, compreender enquanto espíritas a importância de exercitarmos a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé e a nossa esperança. Para finalizar essa parte da lei de destruição, os espíritos vêm assertivamente falar um pouco sobre as guerras, os homicídios, a crueldade, os duelos e a pena de morte, apresentando essas mazelas muito mais como frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade enquanto humanidade, do que, na verdade, um flagelo destruidor. E, para terminar, especificamente falando sobre a pena de morte e a importância de nós espíritas, né, sermos contrários à pena de morte, os espíritos vêm nos afirmar que é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento, nos lembrando que perante as leis divinas, todos nós somos criminosos. E aí a gente vai seguir agora com lei de sociedade, lembrando que Deus fez o homem para viver em sociedade, ajudando-se mutuamente para o progresso. E aí a gente traz, inclusive, essa imagem justamente para nos lembrar de que, apesar de estarmos vivendo agora um momento de distanciamento social, nós não estamos distantes uns dos outros, estamos todos ligados através das redes tecnológicas, da rede social, como nesse momento agora, né, que estamos aqui conversando via internet, mas também nos lembrar que nós estamos todos ligados pelo pensamento, através das vibrações, das energias, né, que nós emanamos. E aí os espíritos fazem questão de frisar para Kardec, a partir do momento que ele vai questionando os espíritos sobre o isolamento absoluto. E os espíritos lembram para Kardec que, na verdade, esse isolamento ele é condenável por se apresentar muito mais, né, como uma questão para satisfazer o egoísmo do que propriamente para o melhoramento desse espírito.
Então, é importante a gente lembrar que muita gente pode estar se questionando assim, mas eu agora estou num momento de isolamento. Não, nós não estamos vivendo um momento de isolamento, nós estamos vivendo um momento de pandemia, e nesse momento nós estamos com um distanciamento social, que é muito diferente de isolamento absoluto. O distanciamento, ele ainda nos permite muitos contatos, né? Quantos de nós estamos em casa com os nossos familiares, ou com, às vezes, um parente próximo, ou dividimos com um amigo ou uma amiga, né? E estamos tendo esse contato. E, independente desse contato, nós estamos a todo momento usando as nossas redes sociais, os nossos contatos profissionais, através de e-mail, de videoconferência, né? Então, estamos todos ainda muito conectados. Então, é lembrar que nós não precisamos passar por esse isolamento absoluto, que muito pelo contrário, né? Muita coisa realmente foi cancelada, mas a afetividade, as virtudes, nós podemos exercitá-las a todo momento. E aí, Kardec ainda volta a questionar os espíritos sobre os retiros e os votos de silêncio, que muitas religiões, né, desenvolvem, inclusive, em seus rituais. E os espíritos são categóricos em afirmar para Kardec que depende do objetivo, né? Se o objetivo daquele retiro, daquele voto de silêncio, é que a pessoa se volte para o seu interior, para a sua conexão com Deus, para se reaprimorar, para se transformar moralmente, né? Isso pode ser levado em consideração. Mas se esse voto, se esses retiros, eles são utilizados com abuso ou não tem uma determinada intencionalidade para esse fim, ele pode ser visto com maus olhos, porque ele cai no isolamento absoluto que nós falamos agora há pouco. Ele pode ser muito mais para satisfazer o egoísmo do que propriamente para vir a servir como um melhoramento da sociedade. Porque quando a pessoa se volta para si e se melhora, ela tem capacidade de melhorar o seu entorno. Continuando ainda na lei de sociedade, os espíritos lembram para Kardec que os laços de família estreitam os laços sociais necessários ao progresso. Então, a família é a nossa primeira sociedade. É ali que nós aprendemos a tolerar, nós aprendemos a nossa resiliência, nós aprendemos a conviver com o diferente, nós aprendemos cultura, nós aprendemos a falar, nós aprendemos muito do que temos hoje, inclusive a nossa moral e a nossa ética, né? Porque são através dos nossos familiares que nós vamos aprendendo, principalmente através do exemplo. E aí, Kardec, né, na questão de 775, pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta dos espíritos é que é uma recrudescendência do egoísmo, ou seja, um aumento, uma intensidade desse egoísmo. Então, nós devemos, nesse momento, observar a nossa sociedade, valorizar os nossos laços de família e entender que, mesmo num momento de distanciamento como esse, nós podemos nos fazer presente no nosso meio familiar, né? Seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem, de um texto, ou até mesmo de uma chamada de vídeo, que a tecnologia já nos permite. Seguindo, os espíritos vêm nos lembrar sobre a lei do progresso, dizendo que progredimos sem cessar. Porém, nem todos evoluem ou progridem da mesma forma e no mesmo tempo. Então, nós estamos aqui justamente para conviver em sociedade, para que um ajude o outro. Então, os mais avançados, os mais evoluídos, possam estar auxiliando aqueles que não chegaram ainda nesse patamar de evolução. E por isso a lei de sociedade ela é tão ligada à lei do progresso, porque ambos devem se entreajudar, porque o progresso ele é regular e ele acontece sempre, como Carla já falou aqui, né, anteriormente, Deus ele vez ou outra vem nos suscitar sobre esse progresso. E quando nós, enquanto espíritos, não trabalhamos em prol desse progresso, não trabalhamos a nossa melhoria pessoal, a nossa moralidade, para progredirmos enquanto sociedade, Deus vem trazer para nós alguns abalos físicos, morais, que é para que nós possamos, nesse momento, né, sair desse estado de acomodação e progredirmos um pouco mais. Então, os espíritos lembram para Kardec, né, e aí lembram para nós também a todo momento, através dessa escrita de Kardec, que o que nos prejudica é o orgulho e o egoísmo, que são os maiores obstáculos dessa lei. E que por isso, como nós ainda nos apegamos tanto a esses dois vícios, né, nós ainda não temos, inclusive,
a compreensão necessária sobre as leis naturais. E por isso nos é exigido uma lei humana, né? Como Carla falou aqui das leis de trânsito. Por que elas são necessárias? Porque nós ainda não exercitamos as nossas virtudes, nós ainda não frisamos, né, em trabalhar em nós as leis naturais. Porque se nós estivéssemos regidos pelas leis naturais, nós não necessitaríamos de estar a todo momento recorrendo a uma justiça humana, a recorrer a uma Constituição, a uma lei do trabalho, porque na lei natural, né, na lei divina, já está escrito em cada um de nós. Basta que nós exercitemos elas para que nós possamos evoluir a tal ponto de não necessitar mais das leis humanas. E o Espiritismo vem contribuir para o progresso justamente destruindo em nós esse materialismo, né, que nos liga ao orgulho e nos liga ao egoísmo a todo momento. Lembrando que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal. Então, a todo momento devemos nos lembrar dessa lição e não o inverso, né? Porque tem hora que nós vivemos parecendo que somos, na verdade, carne e não espírito. Então, vamos todos voltarmos para o nosso interior nesse momento e lembrarmos que estamos aqui e que esse momento é apenas um piscar de olhos, né, na eternidade. Os espíritos nos colocam também diante da lei de igualdade, lembrando que todos nós somos iguais diante de Deus. Portanto, as desigualdades sociais é uma obra do homem, porque é através do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que nós desenvolvemos a ganância, que nós desenvolvemos a ambição, e por esse motivo, nós vamos alavancando cada vez mais as desigualdades sociais, porque a nossa ganância não nos permite ver o outro, e só a nós mesmos, né? Então, quantas vezes nós não conseguimos nem perceber quem é que passa por dificuldade no nosso entorno, porque nós estamos tão imbricados e tão preocupados, né, com o nosso próprio umbigo, que a gente não se permite enxergar. Porque as nossas diferenças, elas estão apenas no grau de experiência, de vidas que já tivemos passadas, os ensinamentos que já tivemos moralmente, e principalmente na nossa vontade, porque é na nossa vontade que nós podemos fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente tem uma vontade, né, de vencer esses vícios, nós também temos aí uma capacidade muito maior e uma consciência muito maior de utilizar o nosso livre-arbítrio, porque a todo momento, quando a gente já está nessa condição de ter a vontade, nós consultamos a nossa consciência, que é onde está as leis divinas, como Carla bem já frisou aqui no início dessa conversa, e nós vamos saber nos utilizar da melhor maneira possível dessas escolhas. Então, o Kardec, né, nesses questionamentos com os espíritos explicam para Kardec que as desigualdades das riquezas, elas são necessárias, mas é preciso praticar a lei de justiça. E é justamente na lei de justiça que nós falhamos, porque Deus permite tanto a pobreza como a riqueza como provas importantes para o espírito, né? Quando nós viemos aí na prova da pobreza, viemos para exercitar a nossa resiliência, a nossa tolerância. E quando viemos nessa prova da riqueza, viemos também para testar a nossa capacidade de benevolência, a nossa capacidade de solidariedade, para exercitar aí outras virtudes. Então, cabe a nós, diante das desigualdades da riqueza, exercer a lei de justiça, né? E nos observar de que forma que eu estou desenvolvendo essas virtudes. Os espíritos ainda lembram que, na verdade, não existe diferença entre homens e mulheres, que, na verdade, existe uma lei de igualdade e que nós somos espíritos. Os espíritos, eles não têm sexo. Nós temos sexo enquanto estamos aqui encarnados na matéria. Mas, diante de Deus, nós somos todos iguais e devemos cumprir as funções distintas aqui na sociedade, nos entreajudando. Então, a todo momento, é importante a gente lembrar que, mas o homem é assim, e a mulher não é, a mulher é assado, né? Então, a todo momento, os espíritos nos lembram, são todos iguais, independente do gênero, independente do sexo, né? Independente da raça, como Carla já falou, da etnia, somos todos irmãos. E ainda para finalizar nessa lei, na lei de igualdade, os espíritos nos lembram que alguns túmulos são o último ato de orgulho do homem, justamente porque ainda quando
nós nos despimos do corpo de carne, estamos tão apregados, né, ainda estamos tão ligados a esse corpo, que fazemos verdadeiras homenagens para nós próprios, né? Então, quantas famílias, quantas pessoas não planejam muitas vezes seu desencarne, ou fazem mausoléus enormes, né? Ou túmulos cheios de mármore, muitas vezes até com ouro, né, para destacar, para ganhar mais destaque ali no cemitério ou no local onde foi colocado aquele corpo. Então isso se apresenta como um ato de egoísmo, porque nós, na verdade, estamos ali querendo nos auto-homenagear, né, ainda alimentando esse egoísmo e esse orgulho em nós. Diante da lei de liberdade, os espíritos nos lembram que sem ela o homem seria apenas uma máquina, movida ao sabor de circunstâncias à lei e à sua vontade. Então, essa lei vem nos recordar principalmente sobre a nossa responsabilidade sobre os fatos. E é importante a gente destacar que a lei de liberdade, ela está ancorada ainda por duas outras virtudes importantes de desenvolver, que é a moral e a ética. Então, sem a moral e sem a ética, o homem ele não consegue, inclusive, discernir, né, de fato, o que é liberdade, porque ele não consegue atuar em cima da sua responsabilidade. Principalmente porque é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque ele não conhece entraves. Então, nós temos que ter uma moral e uma ética que nos guia para que a gente possa ter a liberdade de escolha e a todo momento recordando as nossas responsabilidades sobre esses atos. Apenas Deus conhece a totalidade dos nossos pensamentos, por isso só Ele pode condenar ou absorver segundo a justiça. Então, nem nós nos damos conta dos nossos pensamentos. Quantos de nós temos pensamentos tão aleatórios durante o dia que não conseguimos, ao final do dia, nem saber o que pensamos, né? Então, Deus, só Ele é que nos conhece de fato, conhece a nossa essência, e apenas Ele pode nos condenar ou nos absorver do que nós fazemos. E a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e de progresso. Então, quando a gente tem a liberdade de consciência, nós já temos aí outras virtudes desenvolvidas, porque através da educação, que é o instrumento que colabora para combater as nossas más tendências, nós vamos desenvolvendo uma moralidade maior, nós vamos ali desenvolvendo a nossa ética, né, que muitas vezes a gente aprende na nossa família, mas com o decorrer do tempo a gente também pode ir desenvolvendo algumas outras questões muito ligadas às características do homem de bem, e aí nós vamos adquirindo cada vez mais a responsabilidade e sabendo muito mais sobre a nossa liberdade, principalmente a liberdade de consciência, porque nós vamos ter consciência sobre tudo que fazemos. Os espíritos nos lembram que o conhecimento do futuro só é permitido por Deus quando esse conhecimento facilita a realização de alguma coisa em lugar de dificultá-la. Então não adianta a gente ficar a todo momento querendo saber do futuro se nós ainda não estamos preparados para lidar com ele, né? Deus só permite a nós que chegue até nós quando nós já estamos realmente naquele grau de evolução para saber lidar com aquela determinada circunstância, com aquela determinada informação, com aquela determinada situação, porque se não fosse assim, nós iríamos negligenciar o presente. Sabendo do futuro, nós não iríamos nos preocupar com o presente. Então, íamos dizer assim, já que vai acontecer isso, agora eu não preciso me preocupar, porque logo mais vai vir o socorro, ou logo mais vai acontecer determinada coisa. Então, por isso, Deus só permite que chegue no momento exato, que nós já estamos com a nossa moral desenvolvida para saber lidar com aquela situação. E aí, nesse capítulo, né, Kardec questiona os espíritos sobre a fatalidade. E os espíritos respondem na questão 851 que a fatalidade ela não existe, senão pela escolha que o espírito fez, se encarnado, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, os espíritos vêm dizer para nós que, na verdade, não existe a fatalidade, não existe destino ou acaso. O espírito ele escolhe aquelas provas. Contudo,
como bem nos lembra o Mestre Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a partir do momento que eu faço bem ou que deixo de fazê-lo, a providência divina também pode cobrar ou deixar de cobrar alguns débitos que eu posso ter deixado aí durante a existência. Então, lembremos sempre que, na verdade, existem as provas que escolhemos e que existe também o bem que podemos fazer. Seguindo, nós temos aí a lei de amor, justiça e caridade, que é a última lei desse livro, né, da parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, nessa lei, é importante a gente frisar o respeito ao direito de cada um, que é determinado pelas leis humanas, mas também pela justiça divina. Então, as leis naturais traz para a gente, novamente, a questão do respeito, a questão da igualdade, lembrando que todos nós somos irmãos e que nós devemos desejar para os outros o que queremos para nós mesmos. Esse é o princípio dessa lei. Lembrando que a verdadeira justiça pratica o amor ao próximo e a caridade. E nós voltamos novamente para frisar que caridade, né, aqui nesse sentido, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Nessa parte dessa lei, os espíritos frisam muito bem o que é cada item desse. Tem uma nota, né? Eu sugiro, inclusive, que depois que a gente terminar aqui de conversar, vocês possam abrir o Livro dos Espíritos, ler essa nota com bastante atenção, né, para que vocês possam perceber o que realmente os espíritos falam sobre benevolência, sobre indulgência, sobre perdão das ofensas. Nesse primeiro direito, que é o direito à vida, né, que Carla falou aqui, está muito relacionado a essa lei, primeiro porque é por ela que nós reencarnamos, né? É pelo amor divino que nós reencarnamos. Mas também para nos lembrar que nós não temos direito nenhum de atentar contra a vida dos outros e nem com a nossa própria vida, porque é o nosso primeiro direito e é também por conta do amor divino que estamos aqui encarnados. Então, a propriedade legítima é aquela que foi adquirida sem o prejuízo de outrem. Então, o que é que a gente tem que lembrar a todo momento? Lembrar que estamos encarnados para amar e sermos amados, mas também estamos encarnados para fazermos ao outro aquilo que desejamos para nós. Então, por isso, não devemos, em nenhum momento, tentar criar propriedades em cima do sofrimento dos outros, né? Lembrar que, na verdade, só conseguimos adquirir o que ninguém pode nos tirar, que são as nossas virtudes. Então, que a gente possa mirar nessas virtudes, olhando para essa lei com muita atenção, com muito carinho, para que a gente possa realmente chegar no plano espiritual, sabendo pelo menos um pouquinho do sentido da lei de amor, justiça e caridade, que os espíritos frisam muito bem para Kardec, né? Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. Lembrando que, na verdade, tudo é amor, até o que a gente muitas vezes ignora, né? Quando a gente acha que, quando vem uma dorzinha e a gente acha que aquela dorzinha ali a gente diz logo que Deus abandonou a gente, né? Ou então a gente se coloca no lugar de vitimismo, mas na verdade é o amor. É o amor nos convidando a nos reformar. É o amor nos convidando a largar os nossos orgulhos e os nossos egoísmos para seguir, né, um caminho muito mais feliz, um caminho de maior liberdade, um caminho de igualdade, mas principalmente um caminho de amor, justiça e caridade. E a gente segue, né, nessa terceira parte, finalizando com a perfeição moral. Os espíritos vêm lembrar para a gente, nesse item, sobre os vícios e as virtudes. Vem frisar que, na verdade, é preciso fazer o bem com desinteresse. E aí eu peço que vocês observem bastante essa imagem que a gente escolheu, que é uma imagem que nos lembra a parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós podemos, inclusive, tomar para nós como modelo, né, para que a gente possa seguir. Nós temos, claro, o nosso modelo, que é Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, mas a parábola do bom samaritano traz para nós características que nós podemos estar mirando, né? Nós possamos estar desenvolvendo durante essa vida. Ainda que não todas, mas que a gente mire pelo menos em uma delas, para ir se melhorando aos poucos. Os espíritos lembram ainda que, na verdade, nós não conseguimos nos reformar ou nos transformar porque nos falta vontade de vencer as nossas más tendências e as nossas paixões. Nós ainda nos comprazemos nela, né? Nós ainda nos satisfazemos nesse egoísmo, nós ainda nos satisfazemos no orgulho,
Quantos de nós, quando vemos alguém que a gente não tem tanta afeição ou que a gente teve algum tipo de conflito, que passa por alguma dificuldade e a gente muitas vezes fala internamente, né? Bem feito. Ou então sente uma felicidadezinha, né? Lá no âmago, a gente às vezes não externa, mas a gente sente aquela felicidadezinha. Aquilo é o egoísmo gritando, aquilo é o orgulho sinalizando para você. Então, que a gente possa ter nossa consciência que nos falta vontade, e vamos colocar vontade para que a gente consiga realmente vencer, né, esse egoísmo que os espíritos frisam para nós a todo momento, que é o nosso maior obstáculo, que é a nossa maior dificuldade de vencer, principalmente porque é dele que deriva todo o mal. Os espíritos ainda listam as características do homem de bem. É importante lembrar que, além da questão que fala sobre o homem de bem no livro dos espíritos, onde tem uma nota também, um pouco longa, mas uma nota muito significativa sobre as características do homem de bem, tem um capítulo, né? No mesmo capítulo que Carla falou, no capítulo 17, que fala sobre o homem de bem e lista realmente o que é o homem de bem. Então, que a gente possa pegar essas duas passagens, tanto no livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente possa estar estudando com maior profundidade, para que a gente possa lá estar olhando para nós e percebendo o que de fato eu preciso fazer para me melhorar, né? O que é que de fato eu preciso fazer para mudar o meu interior. E os Espíritos dizem para nós, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. E aí, São Vicente de Paulo vem nos lembrar, né, de como é que a gente deve fazer esse autoconhecimento. Então, a gente pode a todo momento também mirar nesse exemplo de como podemos fazer para nos autoconhecer, né? Lembrar do exercício de todos os dias, questionar nossa consciência, né? Se fizemos algo de errado, o que fizemos ao outro, gostaríamos que fizesse conosco, e assim a gente ir prosseguindo para a nossa melhora interior. Para finalizar a nossa conversa de hoje, Emmanuel, no livro Alma e Coração, diz que sempre que aflições te visitem, na forma de enfermidade ou tristeza, humilhação ou penúria, perseguição ou tentação, prejuízo ou desastre, não te rendas às sugestões de rebeldia ou desalento. Trabalha e espera entre o prazer de servir e a felicidade de confiar, recordando que se procuras pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. E se a tranquilidade parece tardar, porque privações e provações se multiplicam, persevera com o trabalho e com a esperança, lembrando-te de que a lei do bem opera sempre e de que o amparo de Deus está oculto ou vem vindo. Que a gente possa, então, refletir nessa mensagem, lembrar que o amparo de Deus sempre está vindo e que todos nós estamos, com certeza, contando com a misericórdia dele em nossos corações, em nossas casas, e que esse momento é apenas um piscar de olhos na eternidade. Muita paz a todos. Fé e esperança. Tchau, gente.